Olá! Hoje eu quero falar sobre organização financeira do psicólogo. Qualquer organização financeira começa por a gente saber o mais óbvio, o mais básico, mas que infelizmente muitas pessoas não fazem. E eu sei que vários psicólogos aqui talvez não consigam fazer tão bem assim, que é a gente saber o quanto a gente recebe e o quanto a gente gasta, né? É, Hoje eu vou falar aqui sobre como o psicólogo pode organizar e fazer o registro para poder controlar o que ele recebe, as entradas dele. A gente precisa ter claro as nossas entradas e as nossas saídas, mas eu sei que muitos psicólogos ainda têm essa dificuldade de saber quanto está entrando de dinheiro do seu trabalho. Então, hoje eu vou dar algumas dicas aqui de como eu faço na organização do meu consultório e como vocês podem fazer para poder fazer isso de uma forma muito objetiva, muito clara. E isso vai facilitar muito a organização financeira de vocês. Bom, o psicólogo costuma receber de várias formas. A gente pode receber por Pix, ou por depósito, por transferência diretamente na nossa conta, ou a gente pode receber por dinheiro com os nossos pacientes, diretamente dos nossos pacientes, né? No momento da sessão. Ou também a gente pode receber por cartão de crédito. Quem trabalha com cartão de crédito vai passar o cartão, né? Tanto de débito como crédito, e depois vai receber da empresa do cartão, tá? Então a gente recebe um pouquinho depois. Ou ainda também os psicólogos que atendem por plano de saúde ou por algum convênio podem receber depois deste convênio e não diretamente do paciente. Então, essas são todas as formas que o psicólogo pode receber dinheiro dos seus atendimentos. Mas como ele pode controlar isso? Bom, a minha sugestão, o que eu faço, é uma maneira muito simples. Eu tenho uma agenda de papel, mas você pode ter uma agenda no Google mesmo, né? Ou no computador. E eu anoto todos os dias que eu recebo alguma coisa, eu anoto quanto eu recebo lá na minha agenda. Então, eu atendi um paciente que me pagou R$ 300. Ele me pagou em dinheiro, eu anoto lá na minha agenda, no dia da sessão, dia 6 de março, recebi R$ 300. Só isso, não precisa anotar de quem, só anota o valor, né? Depois, naquele mesmo dia, um outro paciente me mandou um Pix, e aí ele me manda o comprovante do Pix de R$ 400. E aí eu anoto, assim que ele me manda o Pix, eu anoto na minha agenda R$ 400 naquele dia lá, por exemplo, no dia 6 de março. No dia 7 de março, digamos que eu não recebi nada, não anoto nada. No dia 8 de março, recebi do meu cartão de crédito, me passou R$ 500, né? E aí eu anoto lá na minha agenda R$ 500 no dia 8 de março, tá? E assim eu faço. Tudo que eu recebo de paciente, tudo eu anoto na minha agenda. E anoto nos dias que eu recebi, tá? Você pode anotar nos dias específicos que você recebeu, ou você pode anotar no mês, na semana. Eu acho que isso não faz muita diferença. O que é importante? No final do mês, então quando acabou o mês de março, dia 30, 31 de março, eu faço um levantamento, uma soma de tudo que eu recebi. Então eu vou passando todos os dias, dia 1º, 2, 3, 4, 5, e vou fazendo uma soma de tudo que eu recebi. E aí eu tenho um valor, então eu anoto lá na minha planilha dos meus custos financeiros, no final de março, eu anoto o valor que eu recebi em março. Então eu tenho o valor exato de quanto eu recebi, eu sei exatamente quanto eu recebi. E eu faço isso todos os meses, então eu faço isso em abril, vou fazer a mesma coisa, em maio, em junho, e eu anoto lá na minha planilha do Excel quanto eu recebi em cada mês. Quando você já tiver vários meses, 2, 3, 4 meses, que você tiver um valor exato que você recebeu, você pode fazer uma média, e eu acho que isso é muito importante para o psicólogo. A gente vai entender qual que é a média que a gente recebe. Porque por ser um trabalho instável, o nosso, instável no sentido de uma instabilidade, de que tem uma variação, né,
Tem meses que a gente recebe mais, tem meses que a gente recebe menos. A gente não tem muita certeza de quanto a gente vai receber. Mas se você tiver a média, saber mais ou menos a média do que você recebe, você vai poder contar com esse valor. Você vai saber que essa é a média. Então você pode fazer uma conta, você pode assumir algum gasto, sabendo que mais ou menos que você recebe esse valor. Para ficar ainda mais fácil para vocês, eu vou mostrar aqui numa planilha de Excel como que eu faço, tá? Aqui eu anoto o valor recebido, o que eu recebi, então, o faturamento do ano, tá? E aqui eu escrevo cada mês: janeiro, fevereiro, março, e assim vai até dezembro, tá? Aqui do ladinho, na segunda coluna, então eu anoto o valor. Então vamos imaginar que em fevereiro eu recebi R$ 8.500. Em fevereiro eu recebi 6.000. Em março eu recebi 7.200. Em abril recebi 5.500, tá? E assim vai. Então, cada mês você vai registrar aqui do ladinho o total do quanto você recebeu. E no final, que é muito legal, eu adoro Excel, a gente consegue fazer uma planilha. Você só seleciona aqui, tá? Os números, as duas colunas, e aí você coloca aqui inserir gráfico. Eu coloco este tipo de gráfico aqui de coluna mesmo, tá? E aqui você já vai ter direitinho a oscilação no seu ano, tá? Então, aqui eu consigo ver que em janeiro eu recebo mais, né? Óbvio que isso é fictício, geralmente em janeiro a gente recebe um pouco menos, por causa de férias, enfim, né? Mas aí eu vou ver a oscilação. Bom, em fevereiro eu recebi menos, março eu fiquei por aqui, ó, no 7.000, abril foi um pouco menos, e aí eu já tenho uma ideia da oscilação dos meus meses. E posso fazer então um somatório e uma divisão, né? Também para eu saber o que eu acho que é o mais importante para eu ter a média de quanto eu recebo. E aí então, para você ter a média, você vai selecionar aqui os números, né, que você tiver, que eu tô fazendo só até abril, mas quando você tem do ano inteiro fica bem mais interessante, porque aí você vai ter uma média do ano. E coloca aqui o sinalzinho do somatório, tá? E você pode aí dividir esse número pelo número de meses. Então, você coloca um sinal aqui de dividir, aqui eu tenho 4 meses, né? Se você tiver mais, você pode fazer por mais. E aí surge a minha média, que são aqui nessa simulação, são 6.800. Então, eu já sei que se eu posso receber, às vezes, algum mês 8.500, 7.200, mas que a minha média é 6.800, que esse é o valor que eu tenho para gastar, que mais ou menos eu vou ficar a partir daí. Às vezes, alguns meses vão ser menos, outros vão ser mais, mas mais ou menos a partir daí. Isso é bem importante porque isso dá uma segurança para o psicólogo. Muitos psicólogos com que eu trabalho, eles ficam inseguros de trabalhar só no consultório, porque sentem que não vão ter uma segurança, uma estabilidade financeira. Então, eles dizem que não sabem com quanto vão poder contar no mês. E você pode sim saber, mesmo sendo um período, mesmo sendo um trabalho que tem essa instabilidade, você pode sim saber exatamente quanto você tem de média por mês. Claro, não é uma certeza, mas ele vai te dar uma ideia de quanto você vai poder receber. Então é bem interessante porque isso realmente gera essa segurança para o psicólogo, saber que ele tem esse valor mais ou menos que ele vai receber por mês. Mas para isso, de novo, é bem importante que você anote cada valor que você recebe. Então, se você não anotar no dia, anote no dia seguinte, anote ou em uma agenda, ou numa planilha de Excel, ou num arquivo de Word, como você quiser, ou até no WhatsApp, tem pessoas que fazem grupos de consigo mesmo, né? E anotam lá, recebi o valor tal, no tal dia, não tem problema, deixa tudo anotado lá, e aí no final do mês você vai fazer esse levantamento, ok? Espero que vocês aproveitem esse conteúdo.
apesar de básico, ele é importantíssimo para os psicólogos. E se tiver algum comentário, comentem aqui questões também que vocês queiram que eu fale, como eu faço, dessas questões práticas que às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, tá? Um grande abraço a todos.